Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas também, pastora Dalit Cristina! Pastora Dalit pode se chegar aqui também. E também o mais conhecido, pastor Pablito, com uma salva de palmas, pastor Pablo! Nossos pastores Pablo e a pastora Dadinha. Tem um lugar pra mim aí pra sentar? Tô brincando. Meus pastores e meus convidados, sejam bem-vindos ao Juvec in the Box. Se você não fala inglês, eu também não falo, então não vou te ajudar a traduzir. Mas ele está escrito: todos nós e as nossas perguntas em uma box surpresa para pastores incríveis responderem. Então aqui dentro dessa caixinha nós temos perguntas polêmicas, onde eu vou pegar, vou ler e eles vão quebrar o pau aqui para responder. Vamos lá, vocês estão prontos? Pastora Dalit, pronta? Pastor Pablo, pronto? Pastor Demar, pastora Claudineia, pastor Fábio. Tem uma cadeira sobrando ali, não é do mestre, não é? Hein? Não é da pessoa que vai responder tudo aqui, não? Cadeira do Espírito Santo. Ó, ali do lado está o Espírito Santo, entendeu? Não quero contendas, não quero brigas, entendeu? Então vamos, quem quer ouvir a primeira pergunta? Gente, que o grande amor de Deus, a graça salvadora. Tô brincando. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Meu Deus, que tanto. Deixa eu escolher aqui agora. Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos começar agora com o pastor Pablo. Ei! Pastor Pablo, pastor Pablo, pastor Pablo. Primeira pergunta. Olha que criatura de Deus. Pastor Pablo, como posso saber quando fui perdoado? Eles vão trabalhar na resposta, né? Então, assim, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele testifica a nós, né? Então, assim, o próprio Espírito do Senhor testifica ao nosso espírito, entendeu? Que nós somos perdoados, que nós somos salvos e que nós somos criaturas, né? Filhos de Deus, né? O Espírito do Senhor testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, é através do Espírito Santo que nós sabemos e nós temos essa convicção que nós somos perdoados e salvos, né? Esse é o meu pastor, né? Uma salva de palmas para ele, gente. Vamos lá agora. Pastor Fábio. Vixe. Qual conselho você dá para jovens e adolescentes que querem namorar com 13, 14, 15 anos? Rapaz, para quem acabou de casar a filha, foi direto. Adorei, pastor Fábio. Hein? Oi, não tem ajuda não, né? Conselho para jovens e adolescentes que querem namorar. 13, 14 e 15 anos. Primeiramente, Paz do Senhor a todos. Eu tenho por mim que o grande problema é que o jovem, a moça que tem 13, 14, 15 anos, ainda não tem nem identidade formada. Elas estão em uma situação que todos nós passamos na vida, em que ela está construindo uma personalidade ainda. Então, o namoro nessa idade é extremamente problemático. Eu sei das mudanças que o corpo traz, eu sei das mudanças que os hormônios trazem, eu sei da dificuldade que nós temos em relação a construir essa identidade perante a vida que nos é proposta, mas eu creio que não é momento para isso. Temos que entender que quando a coisa é feita fora do momento, ela não dá certo. Os antigos, né, não que eu seja antigo, falavam que quando a árvore é torta, cresce torta, até a cinza dela é torta. Ou seja, ela tem que ser mantida num padrão desde antes.
Então eu aconselho a vocês a orar para Deus matar um pouco desse espírito que está nascendo dentro de vocês, não então adiar para que ele se manifeste futuramente e trazer outras preocupações para a vida de vocês, como, por exemplo, você quer namorar. Imagina uma jovem de 13, 14, 15 anos namorando. Dia dos namorados. Adivinha quem vai comprar presente para o namorado e para a namorada? É o pai. Só que o pai tem que comprar para a mãe, porque ela que é minha namorada. Você não tem condição nem de comprar um presente para a tua namorada, como é que você quer namorar? Então não pode, não é sério, não parece uma coisa de antigos, parece uma coisa assim antiquada, mas vocês têm que entender uma coisa. O problema é que a gente acha que a gente está criando tudo. Ninguém cria nada, a gente reproduz o que tinha antes e melhora. Então ninguém cria nada. Então quando você vê os antigos dizer que não é uma coisa boa, não é porque eles criaram isso na mente deles, isso é fruto de experiências anteriores. Então a gente pode evoluir dentro daquilo que nos é proposto, mas temos que entender que temos que observar algumas coisas que nos foram passadas, né? Então eu aconselho a vocês a isso. Descubram primeiro a carreira profissional que vocês têm que ter, porque namorar é bom quando você tem condição de sair, comer um sanduíche, né? Como eu, a pastora, que era mais desprovido de questões financeiras quando a gente namorava, a gente dividia um sanduíche, nós dois, olha que coisa linda. E eu morrendo de fome, ela falava, quer? Eu falava, não, amor, eu quero não, obrigado, estou sem fome. Hoje ele come o dela, viu, irmão? Você tá, não é? Em todo sentido, né? Vai. Mas é isso, gente. Fica assim. Eu acho que esse tema aí, Antônio, né, sobre relacionamento, antes de eu falar meu posicionamento, que eu acho muito interessante, até porque eu tenho um testemunho muito forte em relação a isso, mas eu preciso ouvir a pastora Claudineia, porque essa questão de relacionamento, né, como é que foi isso? Hoje o marido está comendo aí o lanche dela, né? Como é que foi, pastora? Como é que foi o namoro de vocês, essa situação aí? Uma pobreza danada. Eu consegui lembrar daquele áudio da Ana Paula Valadão. Ô, pobreza! Eu não aguento mais! Ele queria Os adolescentes lá no fundo, né? O pastor Fábio falava, ele estava assim, ó. Não fala não, pastor Fábio. Gente, uma salva de palmas do pastor Fábio. Vamos para a nossa próxima pergunta. Pera. Uai. Pera, Só ia falar mais? Calma. Desculpa. Rapaz, gente, primeira pergunta. Nós estamos aqui para falar, né, gente? Eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês estão entendendo tudo sobre esse negócio de namoro? Tá tranquilo? Quem está namorando aqui hoje, levanta a mão, pelo amor de Deus. Não, levanta a mão alto. Parece que você está com vergonha de falar que está namorando, varão. Olha aí, só tem um casal de namorado? Hein? Já desistiu depois dessa? Quem aqui não está namorando, mas quer namorar, levanta a mão. É isso aí. Muito bem. Uai. Então o resto está tudo casado, né, irmãos? Beleza, né? Maravilha? Tudo casado aí, irmão? Queridos, presta atenção no negócio aqui. Presta atenção. Pastor Fábio, falando sobre a questão do adolescente, né, 15, 16 anos, namorar ou não namorar. Gente, o que eu mais recebo ali é isso. Eu acho bom que aqueles que têm coragem, às vezes chegam numa sala pastoral e falam, pastor, nós estamos orando, né, por relacionamento, porque crente tem isso, né? Nós estamos orando quanto tempo? Tem 2 dias que nós estamos orando, né, para o relacionamento e aquela coisa toda. Gente, é o seguinte, namoro. Onde na Bíblia fala sobre namoro? Muito bem. Ou seja, a Bíblia fala, fulano namorou ciclana. Não. A Bíblia vai falar do que sistematicamente era dito como corte. O que era corte? Era um tempo onde você orava, evidentemente, onde você colocava diante de Deus, onde você pagava um preço. Pastor, o que é isso, pagar um preço? É fazer algo. Lembra da história de Jacó? A Bíblia fala que Jacó, ele trabalhou 14 anos pela sua amada, certo? Ele não tinha contato com ela, ele não beijava a irmã, ele não tinha relacionamento, ele não tinha contato íntimo, ele não tinha nada. Era algo, a escolha foi dele, não foi de Deus. Esquece esse negócio, Deus vai mandar a tampa da minha panela, né? Esquece isso, a escolha é sua. E depois a gente coloca Deus nisso aí, né, pastor Fábio? Não, Deus escolheu minha mulher, aí dá errado, a culpa foi de Deus, foi o que Adão fez. A culpa é sua, você escolhe sua esposa, né? Então você que toma essa decisão. Só que você tem que tomar essa decisão pautado numa regra de fé, na palavra. O que a palavra diz? Que você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço pela mulher, ou pelo seu esposo, ou pela sua futura esposa.
Queridos, é o seguinte, esse negócio de namoro tem um propósito. Qual que é o propósito do namoro? Qual que é, gente? Pois é, tem uns irmãos aí que até gelou agora, né? Então, todo casal que chega até mim e fala, olha, pastor, nós estamos querendo namorar. A pessoa tem 15 anos, eu falei, que dia que vai ser o casamento de vocês? Aí o povo assusta. 15 anos, não está tendo dinheiro nem para comprar o lanche. Não tem um dinheiro, vai pedir dinheiro para pai, me dá aqui o dinheiro para eu comprar o presente. Pelo amor, se o meu filho vier me pedir dinheiro para comprar presente para a namorada, fala, não, irmão, chama ela aqui para dentro de casa. Está lascado. Não é verdade? Então é o seguinte, vai estar pensando em namorar, já tem que pensar em casar. Já tem que pensar na questão do casamento. Aí tem uns camaradas aí que estão namorando, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos enrolando a irmã, rapaz. 10 anos enrolando aí, porque não entendeu o propósito. A Bíblia fala de casamento. A Bíblia não fala de namoro. Vocês estão entendendo, gente? Então, antes de namorar, você tem 15, 16 anos, pensa no casamento, que certamente você vai desistir agora. Tá? Então, você já vai começar a desistir, vai pensar nisso no outro momento, tá? Porque casamento tem na palavra de Deus. Namoro fala sobre um tempo de corte, um tempo de oração, um tempo de trabalhar muito. Agora tem uns camaradas aí, né? Jacó trabalhou 14 anos. Tem uns camaradas aí que nem quer saber trabalhar e estão pensando em namorar. Né? Não, e o segredo é a oração, né? Porque a Dalit, ela orou 5 anos, né? Pra conquistar o papai aqui, né? Calma. Então, assim, meninas, quer um cabra bom, trabalhador, que te ama, que cuide de você, vai orar, ué. Amém. É verdade, não é verdade? Acabamos de descobrir que a Dalit canta muito e ora pouco, né? Ai, meu Deus. Gente, eu quero dar só um complemento aqui. Que jovem de 14, 15 anos não tem maturidade para namorar. E eu vou falar para vocês de experiência própria. Eu comecei a namorar com essa pessoa aqui com 14 anos. Não recomendo para ninguém. Eu arrependi? Não, de forma alguma, né? Casamos, bênção. Mas o que acontece? 14, 15 anos não tem maturidade para namorar. E responsabilidade é diferente de maturidade. Porque às vezes a pessoa é responsável. Mas maturidade é uma coisa muito diferente. Então, 14, 15 anos é uma idade para você aproveitar as coisas, assim, se focar no estudo, né, na sua carreira. Depois, aí sim. Porque a gente colhe muito fruto disso, né? Então, assim, imaturidade é a pior coisa num relacionamento. E 14 anos, para com isso. Só uma complementação, se vocês me permitem. Eu sei que os rapazes vão ficar meio chateados, mas mulheres, cuidado. Porque vocês, num relacionamento, vocês são as que mais sofrem. Eu tenho 2 filhas. A única proposição que eu fiz para elas foi, não escolho namorado para vocês. Mas vocês não casam enquanto vocês não tiverem profissão. Tanto que estudaram, hoje as 2 estão trabalhando, estão se virando na vida, estão uma casada, outra quase casando. Por quê? Porque às vezes a mulher é que mais perde, gente, vamos ser sinceros. O rapaz chega aquela conversinha, aquele baba de calango, né? Gatinha, te amo, você é a mulher da minha vida, papapá, casa caminhando daqui uns 5, 6, 7, 10 anos, acontece alguma coisa, larga, a mulher está lá com 2 barrigudinhos para criar. E aí? E o cara vaza no mundo e paga uma pensão de 33% do salário mínimo, filha. Então, cuidado. O Zé bonitinho, mas cuidado. Vê as proposições dele e cuide de vocês. Relacionamento para dar certo, igual eu a pastora, tem que haver, não é só o amor, não, é respeito. Tem que respeitar um ao outro. Ninguém é propriedade de ninguém. Então, o conselho que eu trago para as mulheres, se cuidem, procure ter uma profissão primeiro, se formem, depois vocês pensam nisso. Uma salva de palmas. Com essa conversa toda, eu lembrei só daquela história que a pastora Dalit contou pra gente. O pastor Pablo era apaixonadinho nela, né? E aí ela chegou pra ele e falou assim: me desculpe se todas as vezes que você me olha eu estou te olhando. É apenas uma forma de dizer que eu estou te amando. Uma salva de palmas pra essa pastora, por favor. Mensagem do Orkut. Gente, isso que é um exemplo. Então,
Então, bora para nossa próxima. Quer falar alguma coisa? Nunca compartilhe suas histórias, tá? Cuidado. Vamos para a próxima pergunta. Pastora Dalit, nós somos predestinados ou temos livre arbítrio? Ô, Jeová. Nós somos predestinados ou temos livre arbítrio? É o seguinte, a igreja é predestinada. Você está dentro da igreja, você é predestinado, porque a igreja é predestinada. Agora, eu, como homem, indivíduo, eu posso sim perder a minha salvação. Beleza? Mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, esse é um assunto teológico e eu nem sabia que ia tocar nesse tipo de coisa aqui, ó. Eu não sei se vocês têm dúvida, porque esse é um grande problema, principalmente quando a gente fala de jovens. Eu vou dar um testemunho para vocês. Algum tempo atrás eu fui líder de jovens nesse ministério, certo? Tinha um grupo de jovens que era uma bênção aqui. Trabalhava, atuava, aquela coisa maravilhosa. E um dia eles começaram a estudar certos assuntos. Certos assuntos. Sabe, é como se você pegar um bebê que não tem dente e você colocar uma picanha na boca dele. Né? Você mete uma picanha na boca dele. Aí é o seguinte, a pessoa, ao invés de muitas vezes seguir um processo de conhecimento, que não é errado, é bom conhecer. Mas às vezes você está caminhando, está no começo da caminhada e você já começa a se envolver com outros assuntos que você poderia se envolver mais à frente. Então, seja, predestinação, essa questão toda, calvinismo, não calvinismo, né? E muitas vezes as pessoas ficavam bravas comigo, que eles chegavam para perguntar, pastor, o que você é? Você é calvinista ou você é arminiano? Eu falei, irmão, eu sou de Jesus Cristo. O conhecimento que eu tenho aqui, a base de fé que eu tenho é Ele, é a palavra, né? E isso é o que é importante. Eu creio sim, usando esse gancho da pastora Dati, né? A igreja é predestinada, porque Cristo vai buscar é a sua noiva. Presta atenção, você jovem que está ouvindo a gente. Jesus está voltando, eu creio que Ele está voltando, e Ele vai vir para buscar a noiva. Agora, quem que é noiva de Cristo? É todo mundo que está na igreja? Não. É todo mundo que vem aos cultos? Não. Né? Aí entra você é noiva de Cristo ou não? Você está em Cristo ou não está? Ninguém sabe, só você e Deus sabe. Pode ser que você está aí com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa, sei lá o quê. E chega um momento que Jesus volte, você fique e ela vá. Então nós temos que ter cuidado isso, porque dentro desse quesito, né, você tem que ter muita responsabilidade, que às vezes você vai viver a sua vida de qualquer forma, pensando que você já está salvo. Jesus volta e você tem uma grande e terrível surpresa. Tá? Então cuidado. A igreja, a noiva de Cristo, ela é predestinada. Ela vai para a glória, vai para a eternidade. Mas o homem, o ser humano, não. Ele precisa aceitar a Cristo, ele precisa reconhecer a Cristo, ele precisa caminhar com Jesus, há um processo de santificação, mas é o que a Bíblia diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, tá bom? Então grava isso, continua no processo que vocês estão, buscando a Deus, se entregando para Deus, se santificando em Deus, né? Busca o conhecimento, mas da palavra de Deus, tá? Mas não se estribe nessas coisas, tá? Se estribe na Bíblia, na palavra, e busque Deus em primeiro lugar, tá bom? Com certeza você vai estar no meio dessa igreja, dessa noiva aí, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deixa eu dar uma palavrinha. A questão da predestinação, para mim, ela esbarra na seguinte questão. Predestinação diz que Deus, em sua presciência, estabeleceu alguns para a salvação e outros não. Dentro desse conceito de que a presciência de Deus escolheu uns para a salvação e outros não, quer dizer o quê? Se eu fui escolhido para a salvação, eu vou ser salvo de qualquer forma. Se a Claudinea não for escolhida, ela não vai, qualquer coisa que ela fizer, ela não vai ser salva. Aí já tem um problema sério, porque no dia do juízo final, a Bíblia diz que nós seremos julgados pelos nossos atos. Agora, como quem não é predestinado vai ser responsabilizado pelo que fez, se ele não ter livre-arbítrio de escolha? Porque se predestinou ele para a perdição, desde o início, desde a criação, ele nunca teve livre-arbítrio. Como que ele vai chegar diante de Deus e falar, Deus, eu pequei, mas não foi eu. Você que disse que eu tinha, você que já predestinou para mim ir para o inferno. Então é um conceito que para mim não permanece. Tem outras questões, mas deixa quieto. Uma salva de palmas para esses pastores. Agora a nossa próxima pergunta. Você aí de baixo vai ter a oportunidade de fazê-la.
Cadê o microfone? Pode entregar então. Deixa o Thiago fazer. Bom, é o seguinte, a Bíblia fala muito sobre semeadura. Coloca perto o microfone. A Bíblia fala muito sobre semeadura. A gente planta, a gente colhe. Planta amor, a gente recebe amor. Quando a gente planta dinheiro, a gente também recebe dinheiro. E para plantar imaturidade, maturidade, o que nós devemos plantar? Bom, Você posso quis só dizer começar? para colher maturidade. O que deve se plantar? Quero colher maturidade. Porque muitos, igual o senhor falou de casamento, a Dadinha citou, namoram por falta de imaturidade. Maturidade, Thiago, é um processo. Você está entendendo? A grande questão é o seguinte: quando você planta, você já planta e já colhe? Pergunto para vocês: você plantou e já vai e colhe? Não. O que é maturidade? Maturidade não é algo que você planta, maturidade é algo que você espera. Pegou? Então, maturidade é justamente o processo da espera. Você plantou alguma coisa e você vai ter uma espera para colher. Então, ou seja, tem determinados tipos de planta que você colhe com uma certa rapidez. Por exemplo, o ciclo da soja demora ali 6, 7 meses, não sei, 8 meses. Mas tem, por exemplo, a tâmara, aquela fruta, que demora anos para você colher. Então, o tempo da espera é que vai forjar o nível de maturidade que você tem. Então, uma pessoa imatura, o que é uma pessoa imatura? É uma pessoa que não respeitou o processo, ela não soube esperar. Ela quer, eu quero agora. Ontem eu estava ministrando aqui, falei sobre o filho pródigo. Ele foi extremamente imaturo, por quê? Ele pediu antecipação de uma bênção que não era o momento dele recebê-la. Não era a hora. Ele foi o quê? Imaturo. Então, quando você fala, o que é um relacionamento imaturo? São pessoas que elas não souberam esperar o melhor de Deus, não souberam esperar para tomar a melhor decisão, não souberam esperar para aprender juntos, entendendo que no meio do relacionamento vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter situação. Hoje, essa geração, o primeiro probleminha que tem, eu vou largar, eu vou procurar outro, o mercado está cheio, olha o Instagram, o cara enche lá o Instagram de curtida lá, curtindo de cabo a rabo lá, aí está querendo algo em Deus, falta de maturidade. Maturidade é você saber que Deus tem a hora certa, tem o momento certo para abençoar a sua vida, certo? Está lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Então, quando você sabe esperar nesse tempo, você começa a ter um nível de maturidade maior do que você. A maturidade está diretamente ligada à paciência, evidentemente. Só uma questão também. Hoje vivemos uma situação, Tiago, eu acho que extremamente complicada, porque a tecnologia trouxe para a sociedade uma facilidade de acesso à informação. E essa facilidade de acesso à informação faz com que as pessoas criaram um conceito errado de inteligência. E a vincular também a ideia de maturidade, que não tem nada a ver. Acesso à informação é uma coisa, conhecimento é a capacidade de processamento de dados. Pega A mais B, descobre que é C. Isso faz com que os jovens de hoje, muitas pessoas se acham maduras porque têm acesso à informação. Plantio não tem nada a ver com maturidade. Plantio tem a ver com respostas às ações que nós praticamos durante a vida. Maturidade é o processo temporal que nós precisamos para poder entender que A mais B é igual a C. Isso é só o tempo, não adianta. Maturidade não tem nada a ver com estar em lugar, nem com a idade tem a ver maturidade. A gente fala tempo, mas não tem a ver com idade. Tem pessoas mais velhas que não passaram pelo processo, não entenderam, e continuam crianças, pirracentas, cheias de vaidade, cheias de arrogância e de outras coisas. Então, não tem nada a ver. Plantio, Deus está nos alertando que nossos atos têm consequência. Ponto. Maturidade é quando você entende essas consequências ao ponto de você olhar antes de praticar e falar, não vai virar, vai dar nisso. E às vezes até saber que isso com mais isso vai dar uma outra situação pior ainda. Tem a ver com isso. E a maturidade não é algo que você adquire de uma noite para o dia. Assim, eu não vou acordar amanhã com maturidade. Maturidade você só adquire com experiência, só no processo da vida. Só complementando,
Ela falou com experiência, só que a experiência do outro não serve para você. A experiência do pastor não serve para mim. A experiência dele serve para ele. A minha experiência serve para mim. Cada pessoa tem a sua experiência e cada pessoa tem o seu tempo, o seu processo. Cada pessoa tem um tempo para amadurecer, mas ela só vai ter esse amadurecimento, essa maturidade, se ela quiser passar pelo processo. Eu tenho uma amiga da minha idade. Eu vivo falando para ela, amadurece, amadurece, pelo amor de Deus, amadurece. E eu já tenho jovens que dá show de amadurecimento para essa pessoa de idade, que tem a minha idade, que é assim, quase 50. Queria falar para vocês que eu tenho quase meio século já. Isso me entristece um pouco, mas também me alegra saber que Deus está conservando eu com vida. Então, a maturidade, ela não é a idade, ela é a disponibilidade de querer passar pelo processo e alcançar uma maturidade. E a experiência do outro não serve para nós. Nós temos que ter a nossa própria experiência. Amém? Nós temos agora mais uma pergunta da plateia. Henrique, pode fazer a pergunta. Presente. Então, meus amados pastores, essa autarquia, todos os reis de Israel, estão nesse negócio? Todos os reis de Israel, agora sim, todos os reis de Israel, eles cometeram algum deslize. Alguns deslizes até que bem idiotas, em minha opinião. Como, por exemplo, Salomão, ele demonstrou ser sábio a tão ponto a fazer acordo com o demônio. Davi vê um rabo de saia e caiu. Então, eu quero saber, para a pessoa que tem um cargo de liderança tão importante, como que ela faz para não cometer nenhum erro estúpido, para ponto de fazer seu filho ser condenado ao demônio e morrer sufocado com um galho de árvore, como filho de Davi? Como ser um líder e não cair nas tentações do pecado, para que os erros não aconteçam com você, especificamente falando. Por favor. Henrique, é o seguinte, como fazer para não cometer nenhum deslize? Grava isso. Morre. Tá? Então, quer cometer nenhum deslize, não quer errar, né? Chega para Deus e fala, Deus, me leva dessa terra, quer morrer, né? Então assim, Deus me leva, não é você tirar a sua vida não, varão, presta atenção. Deus me leva. Queridos, sabe o que eu acho mais lindo na Bíblia, Henrique? É que Deus, ele não esconde os podres do ser humano. Deus é tão bom que ele não esconde os podres. Muito pelo contrário, a Bíblia é um livro tão atual, tão real, que lá tem o que foi feito de bom e o que foi feito de errado. Certo? Então Deus não está para encobrir problema, pecado de ninguém. Sabe quem que encobre pecado? É a gente. Porque a gente fica com vergonha, é ou não é? Fica com vergonha de falar com alguém, fica com vergonha de confessar. Gente, a coisa mais libertadora que tem, grava, chama-se confissão. Confissão. Quando a gente confessa, querido, mas muda tanta coisa na vida da gente. Então, ou seja, não tem nada, Henrique, que faça com que uma pessoa, principalmente líder, deixe errar. A grande questão não é quantas vezes erramos, mas quantas vezes de fato nós arrependemos de verdade. Todos vocês que estão aqui erram, pecam, todos que estão aqui também erram, pecam, fazem coisas, e olha lá, coisas que nós muitas vezes, entristecemos de uma forma absurda. Mas a questão está no fato do arrependimento. Então, você errou, se arrependa de verdade. O problema é que a gente fica escondendo isso, continuamos fazendo, e aí a gente morre, espiritualmente falando. Então, querido, confessa seu pecado e deixa. Líder, pastor, bispo, ou alguns se acham semideuses, se arrependa do seu pecado e deixa. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não foi porque não pecou. Deus mostrou para todos nós que estamos aqui o pecado dele, o erro dele, mas foi porque ele reconheceu, ele disse, pequei, errei contra o Senhor, eu me arrependo, pelo amor de Deus, me perdoa, Senhor. E a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele se arrependeu, ele demonstrou sinceridade e se colocou diante de Deus.
Então seja sincero quando você pedir perdão a Deus, mude de vida, porque essa decisão é sua. Tá bom, Henrique? Foi claro? Alguma dúvida? Então tá, obrigado. Mais uma posição aqui. Henrique, você falou que todos os reis pecaram no Velho Testamento. A Bíblia ela é completa, ela é plena. A Bíblia diz que no Novo Testamento, que toda a fase do Velho Testamento serviu de aio para que chegássemos até Cristo. Aio quer dizer tutor. Quando o homem peca, Deus falou assim, primeiro eu vou esperar um tempo na história, para que todo isso quer dizer os Velho Testamento, para que o homem perceba que sem Deus ele não é capaz de ser bom, ele não é capaz de ser perfeito. Então tudo nos leva a Cristo, para que o homem percebesse a necessidade de ter Cristo em suas vidas. O problema do pecado, do erro que eu tenho por mim, é a questão do dolo e da culpa. Porque quando Jesus chega até a mulher samaritana e fala, vá e não peques mais, parece estranho, porque você acabou de falar que nós todos pecamos. Como que Jesus fala para ela, vai e não peques mais? Ela ia pecar, mas a questão é, as nossas falhas, depois que a gente conhece Jesus, as nossas falhas são por dolo ou por culpa? Dolo é a vontade de praticar. A culpa é negligência, imprudência e imperícia. Então tem a ver com a nossa vida espiritual. O crente que erra, igual Paulo fala lá, olha, eu não sei o que eu faço, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo eu estou fazendo. Ele começa a reclamar no final e fala assim, mas dou graças a Deus por Jesus que me salvou. Então a diferença está nisso. Líder não quer falhar, se apega ao Espírito Santo de Deus e coloque de lado qualquer tipo de vaidade. Porque líder é para liderar. O bom líder ele não aparece muito, ele coloca pessoas certas no lugar certo. Porque o líder que aparece muito, ele se queima com o tempo. Ele vai se queimando, ele desgasta a fala dele, ele desgasta as posições dele. Então, o processo de liderança é colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso tudo é o quê? Nós falamos sobre maturidade e processo, tem que ter paciência. E o bom líder é igual a Moisés. Moisés colocava Deus em primeiro lugar, colocava os liderados em primeiro lugar para depois ele. Então, até quando Deus fala que vai matar o povo, ele fala Deus, mas se o Senhor matar o povo, o que eles vão falar de ti? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto? E depois ele fala assim, então uma coisa, se o Senhor for matar o povo, mata eu também. Eu também quero morrer. Ou seja, o amor de Moisés para mim, que era o maior líder, estava primeiro em Deus, segundo no povo, para depois é pensar nele. Uma salva de palmas. Antes de nós prosseguirmos para a próxima pergunta, eu queria perguntar se essa chave aqui é de alguém. Ela estava lá numa moto, aqui na porta da igreja. Se não for de alguém aqui, provavelmente é de alguém lá da escola. Do Fernando? Pega aqui, Clis, por favor. Agora eu quero convidar a subir aqui uma pessoa muito especial, Pastora Marister! Pastora, pode subir, pode se sentar, viu? Fica à vontade. Então, já que ela chegou no horário, vamos começar com a próxima pergunta para ela. Pastora Marister, sinta-se à vontade para responder. Vou ler aqui para a senhora. Podemos considerar que Podemos considerar que fazemos parte de um sistema religioso? Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor. Gente, toda justificativa é da carne, né? Então, espera aí, só um minutinho. Então, veja bem, eu estava assim, ajudando a olhar meu neto. Então, justificativa da carne, das emoções, mas necessidade. Só entende isso quando você for avó, quando você for avô, aí você entende essas coisas, tá? Então, a gente paga língua, entendeu? Agora ela chegou, porque ela falou do neto dela, então ela chegou, Brasil. Eu aleluia. cheguei. Mas é isso. Como é que é? Se nós estamos vivendo num sistema religioso... Isso, podemos considerar que fazemos parte de um sistema religioso? Não, por quê? Nós estamos falando em termo IBR ou o quê? Não sei, a pergunta não foi especificada. Qual que foi? A igreja ao todo? Bom, vários ministérios, não... Hã? Denominações. Então, veja bem, existem várias denominações, mas a nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor, né? Então, quando nós estudamos a palavra do Senhor, que é a nossa fé
de regra e prática, você não vai viver num sistema religioso. Você vai viver, sim, na dependência dele. Você vai ser o quê? Um verdadeiro cristão. Porque cristão é aquele que são pequenos do que Cristo aqui nessa terra. Nós estamos representando o Senhor. E um exemplo muito comum que a gente lê na Bíblia. Quando o Senhor Jesus, naquela época, imagina só, o Jesus passando por ali, aquele homem ali caído ali. O que Jesus fez? Não importava se era sábado, não importava o dia. Então o Senhor, Ele quebra os paradigmas. Então nós como cristãos, nós temos que ser representantes do Senhor e não representantes de sistemas de religião. Salva de palmas. Pode ir para a próxima pergunta? Próxima pergunta. Pastora Claudineia. Oi, gente, eu não consigo entender isso aqui, eu vou ler outra. É porque tá muito difícil aqui. Quero. Chama um intérprete aí. Pastora Claudineia, como você conheceu o Evangelho? Uma pergunta bem pessoal, hein? É engraçada essa pergunta. Legal essa pergunta aí. Veio pessoa inteligente fez. Eu nasci num lar cristão. Meus pais já eram crentes, eu nasci num lar cristão. Desde então eu sigo esse evangelho. Mas nascer no lar cristão não significa conhecer Jesus. Nascer no lar cristão não significa ter intimidade com Cristo. Eu nasci no lar cristão, ia na escola bíblica dominical porque meus pais me levavam, ia à igreja porque meus pais me levavam. Mas eu fui batizada com o Espírito Santo com 8 anos de idade. E aí, com 8 anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo, porque na época que a gente era jovens, a gente tinha muito... vai ter vigília hoje, vai ter batismo com o Espírito Santo. A gente ficava ali orando e chamando e clamando, até alguém ser batizado com o Espírito Santo. E nossos pais, meus pais em si, eles me levavam para esses eventos da igreja e a gente acreditava nisso. Mas ser batizado com o Espírito Santo também não significa ter uma intimidade com Deus. Eu tinha 8 anos de idade. Depois eu voltei a falar em língua, sei lá quanto tempo depois. Eu nem sei se eu fui batizada naquele momento por ser batizado ou vivi uma emoção de uma criança vendo. Sei que eu senti realmente algo diferente. Mas ter um encontro com Deus foi depois que eu comecei a entender o que é o Evangelho. Aí eu já foi na minha adolescência. Quando eu vi que realmente eu precisava de Deus na minha vida, que Ele era tudo na minha vida, que Ele estava comigo, que eu tinha um propósito com Ele. Então foi na minha adolescência, de 14 para 15 anos, que eu vim ter esse compromisso com Deus. Já nasci no lar evangélico, eu nunca saí da igreja, eu não sei como é o mundo lá fora, eu nunca fui no mundo lá fora, eu nunca tive convivências com o mundo lá fora. Minha vida é a igreja. Mas a experiência com Deus eu tive, que eu fui realmente cristã, que eu posso dizer, sou uma cristã. Foi mais ou menos de 13 para 15 anos, foi quando eu decidi batizar as águas, foi quando eu participei desses cursos que são dados na igreja, esses cursos que ensina bíblico, sabe? Escola bíblica dominical. Quando eu comecei a entender isso, e comecei a me alimentar disso, eu tive experiência com Deus. Agora prestem atenção, todos os dias você pode se tornar um novo cristão. Todos os dias você pode ter um encontro com Deus. Todos os dias você pode renovar a sua fé. Todos os dias você pode ser impactado com a presença de Deus. Então, a data certa é mais ou menos isso aí. Mas todos os dias eu renovo a minha aliança com Deus. Todos os dias. Quando eu entro na igreja, é como se eu estivesse entrando pela primeira vez. Eu louvo a Deus como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez aquele louvor, aquele amor de primeira vez. Tipo, eu me dedico naquilo, porque eu tenho a necessidade. Você me falou que era uma pergunta pessoal, né? Então, eu tenho uma necessidade de ter um encontro com Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias. Amém? Vamos para a próxima pergunta. Uma salva de palmas, pastora Claudineia.
Fala, pastora Maester. Questão, conversão. Eu também nasci num lar, mas eu vejo assim, às vezes as pessoas hoje se acomodam. Você que está aqui, que é jovem, é criança, porque nós estamos vendo aqui pré-adolescente, crianças. Então, não se acomode a isso. Todos nós temos que ter um encontro pessoal, como a pastora Claudineia disse. E quando ela falou sobre a busca, né, de batismo no Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu não consigo orar em outras línguas, eu não consigo, parece que o Espírito Santo não age na minha vida. Mas se você não der liberdade para ele, você vai ficar estagnado. Porque o amor ao Espírito Santo, a busca ao Espírito Santo, é como ela diz, é todos os dias. Não é porque você está numa igreja que você já é uma pessoa convertida. A conversão é você mudar de atitude, é você mudar o rumo, é você mudar várias coisas. É transformação. Eu, como eu nasci num lar cristão, eu precisei de um encontro pessoal com o Senhor. Não é porque minha mãe, minha avó e toda a família... Não, eu precisei de ter um encontro. E é tão interessante, pastores, quando eu fui batizada, né, quando eu comecei a orar em outras línguas, foi algo que eu pedi tanto. Eu estava na minha casa e eu falava, Deus, eu preciso isso na minha vida. E eu já era casada e tinha os meus filhos. Mas eu falo assim, nunca é tarde. Então aproveite esse tempo. Seja um cristão autêntico. Faça a diferença por onde você está, certo? Não precisa esperar o outro. Faça você. Amém? Pastora Neymar, tatuagem é pecado ou só é algo que não me convém? Repete a pergunta, por favor, senhor. Tatuagem é pecado ou só é algo que não me convém? Meu Deus! Vamos passar para a próxima? Não tem como pular? Não. Não. Não, eu posso ler outra aqui, o senhor decide qual que o senhor responde. Ah, meus amados. Muito bem. Queridos, tatuagem. Existe aí uma questão, e é o que eu falo, eu sempre uso, sempre quando eu vou orientar alguém, eu sempre vou usar a Bíblia para tratar sobre esse assunto, certo? O que é tatuagem? A Bíblia vai falar para nós o seguinte, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Lembram-se disso? Todas as coisas me são lícitas. Pastor, qual o texto que fala que tatuagem é pecado, que não pode ter tatuagem? Não tem. Tem um texto na Bíblia que fala assim, não tatue, não faça isso. Como na Bíblia também tem uma série de coisas que não fala para você fazer ou não fazer. Mas a Bíblia fala o seguinte, 1 Coríntios 6,12, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qual que é o objetivo da gente fazer uma tatuagem? Que sentido tem? Aí tem um outro texto bíblico que fala o seguinte, 1 Timóteo 2,9. Não, perdão. Tem um outro texto bíblico que vai falar, também em 1 Coríntios, vai dizer o seguinte, todas as coisas, 1 Coríntios 10, 23, mas nem tudo me convém. E eu digo o seguinte aqui também, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vou fazer uma tatuagem. Para quê? É para a glória de Deus? Jesus faria? Pastor, mas na época de Jesus não tinha tatuagem. Tinha tatuagem, sim, senhor. Os egípcios já vêm de séculos. Marcavam o corpo com muita coisa, né, com um monte de coisa. Qual que é o objetivo de fazermos uma tatuagem? Qual que é o sentido disso? Você está glorificando a Deus com o quê? A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então, ou seja, o Espírito Santo de Deus escolheu morar dentro de você. Escolheu entrar dentro de você, estar dentro de você. Então, ou seja, esse corpo você tem que cuidar dele. E não é só a nível de tatuagem, você tem que cuidar com o corpo, tem que cuidar da sua saúde,
tem que cuidar do jeito que você é, você tem que cuidar porque Jesus, Deus escolheu morar dentro de você. Pastor Malfinho, tatuagem é pecado? Não, não é pecado. Pastor, você faria? Não faria, porque eu não faço para a glória de Deus. O que você fez certamente não foi para a glória de Deus. A gente faz uma tatuagem para quê? Para mostrar para alguém, acha bonito e quer colocar no corpo um negócio que nunca mais vai sair. Aí você faz hoje uma maçã, daqui 30 anos, essa maçã vai virar uma ameixa. Né? Você fez ali um gatinho, daqui 50 anos vai virar um dragão. Né? Não vai sair do seu corpo. Então qual que é o sentido disso? Sem contar que muitas mulheres fazem tatuagem em lugar de corpo, porque, gente, a gente faz tatuagem para quê? Para mostrar, ué. Você fez uma tatuagem, você quer mostrar ela. Para alguém você quer mostrar. Então cuidado, porque isso, fazer a tatuagem em si não é pecado, mas a vaidade é. Fazer a tatuagem em si, né? A Bíblia não condena, não. Ah, pastor, estou tatuado, vou para o inferno, de forma nenhuma. Né? Exato. Então, seja, a vaidade é pecado, o excesso é pecado, o exagero é pecado, né? O escândalo é pecado. Então, gente, olha para você ver. Uma vez foi um rapaz pedir emprego para mim, na minha empresa. Ele tinha uma tatuagem no pescoço. Cara, eu sou pastor, eu tento não estilizar, mas eu já olhei, qual que é a primeira coisa que veio na minha cabeça? Falei, rapaz, esse menino aí tem algum antecedente. É ou não é? É ruim a gente falar isso. Por exemplo, nós temos aqui o pastor Fábio, que é policial, certo? Policial civil. Nós temos aqui policiais militares. Você chega numa rua, vai ali, pega uma turminha. Tem 3 rapazinhos. Um deles está todinho tatuado. Qual que é o primeiro que você vai abordar? Você entendeu? Ah, pastor, mas o que tem a ver? Isso aí como é que eles falam? Você está com preconceituoso. Gente, é a sociedade. E a Bíblia fala que nós estamos sujeitos às leis da sociedade. E nós estamos sim sujeitos ao julgamento da sociedade. Eu gosto muito de ouvir o Fábio falar, que ele é muito filósofo nesse sentido. E ele pode falar para vocês sobre sociedade. Sociedade, você está sujeito a ela. Então você tem que se adaptar à sociedade. Se você não quer ser julgado pela sociedade, então cuidado com o que você faz. Tá bom? Ok? Amém? Uma salva de palmas, pastor Edemar. Galera, eu tenho um comunicado. Pode falar. Tem uma questão também que calma aí, gente. Antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas faziam a tatuagem para adorar outros deuses, né? Então, hoje em dia, o que acontece? A pessoa, ela é o seu próprio Deus. Ela se adora. Então, às vezes, ela faz aquilo, igual o pastor falou, né, pela questão da vaidade, porque ela se auto-adora. Então, acaba que é a mesma coisa. Você está se auto-adorando, você é o seu próprio Deus, você serve a si mesmo. Uma salva de palmas, pastora Dalit. Meus irmãos, como já são 9h20 e nós temos que jantar, nós temos uma janta preparada para vocês. Então, todas as outras perguntas nessa caixinha aqui, nós não, né? Os pastores vão responder em vídeo, nós vamos postar no Instagram. Mas nós temos uma última pergunta que chegou aqui para a gente através do celular, que eu vou ler, é uma pergunta polêmica. Então, pastor Fábio, o senhor está com a oportunidade de responder essa pergunta. Eu vou começar aqui e é para encerrar, gente, a última pergunta, e aí a gente já vai para o encerramento do culto e para a nossa janta, e depois o amigo chocolate, tá bom? Então fica aí, que tem muito ainda. Vamos lá. Qual o conselho base vocês, pastores, dariam a uma juventude que sofre de ataques ideológicos, ideologia de gênero ou coisas semelhantes? Essa é forte, Fabão. Olha Isso aí. é complicado, né? Eu acho que é uma resposta difícil de ser dada, irmãos, no meu modo de pensar, pelo fato de que eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, mas o processo religioso, durante décadas, ele falhou em alguns aspectos. Não em decorrência de Deus, mas em decorrência dos homens que o administraram. Porque se vocês observarem, o processo de ideologia que nós estamos vivendo hoje, ele não começou hoje. Para as coisas estarem como estão hoje, já são décadas que o inimigo está colocando pessoas em lugares de autoridade.
Hoje nós temos juízes, ministros do STF, os cargos mais importantes da sociedade brasileira estão ocupados por pessoas que não têm vínculo com a religião. Então, enquanto às vezes, alguns tempos atrás, a gente se dormiu e não prestou atenção nisso, o inimigo equipou esses lugares. Professor, eu fui professor 7 anos, eu não tenho vergonha de falar para vocês, não. A ideologia no meio dos professores é incrível. Porque parece que o Brasil tem um problema muito grave, que eu considero, que é eu sempre esqueço essa palavra, é a falta de verdade intelectual. A palavra é outra, mas é a mentira intelectual. Eles mentem para si mesmos. As pessoas chegam nas faculdades hoje, os professores, antes de virar professor, estudam e começam a ter acesso a um primeiro fonte de conhecimento, os primeiros livros. E os primeiros livros de faculdade, sociologia e filosofia, são esse pessoal mais comunista. E o que acontece? Eles param nisso e não estudam mais. Eu considero isso porque você vê o Brasil não produz nada do que diz respeito à ciência. Nós não temos nenhuma produção científica de nome no mundo, porque nossos professores são todos, uma grande parte deles, tapados, comunistas, esquerdistas. Isso é ensinado nas escolas. E às vezes nós perdemos um tempo de não fazer isso. Fala para os nossos alunos, olha, você pode ser crente, você pode ser fiel a Deus, você pode pular de alegria aqui, você pode falar em línguas, você pode conceber a eternidade e ao mesmo tempo você pode ser uma pessoa importante da sociedade. Você pode ser um juiz, um promotor, um líder em algum campo. Esquecemos de falar isso. Então esse é o grande problema da ideologia hoje. A falta de verdade nos intelectuais é algo que tem tomado conta. As pessoas mentem descaradamente. Então esse é o grande problema. Então por isso que a resposta é difícil, porque ela não tem uma resposta só. Eu acho que nós temos que fazer o quê? Jovem e adolescente, não se deixe levar por isso. Por exemplo, você como professor, eu tentei fazer algumas vezes, você vai tentar fazer um mestrado e um doutorado, quase todos só são oferecidos por universidades federais. E para você entrar lá, o seu projeto de pesquisa tem que ser de acordo com o que eles estudam, que é o quê? Tudo questões de gênero, de ideologia de gênero, esses pensamentos esquerdistas. Se você chegar lá com um pré-projeto fora dessa direção, eles simplesmente não te aprovam. Eles são detentores do conhecimento. O Brasil tem esse problema. O conhecimento do Brasil está na mão de poucas pessoas, eles são detentores dos intelectos do Brasil. Então, eu acho que nós, como cristãos, você deve crescer desse sentido. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego conseguiram sobressair dentro de um país que não eram deles, vocês têm que ter o mesmo pensamento. Ser crente não é ser coitadinho, não é ser bobo, não é ser religioso, não é ser macumbeiro, não é ser cheio de coisas fora do plano natural, não. É ser uma pessoa inteligente, uma pessoa apta a ocupar lugares bons. Então, vocês estudem, queiram ser melhor do que vocês são. E não se deixem levar pela maioria. A maioria é sempre burra, diz aí fora aí. Ok? Gente, e eu acho assim, né, eu sei que o tempo já se foi e é a última pergunta. E eu conversando com o Pablo aqui, depois vocês podem fazer perguntas, não sei se vai ser no grupo, né? Nós teremos um imenso prazer de poder responder vocês. Mas essa pergunta eu acho que ela fecha muito, porque esse é o maior problema da atualidade, é ou não é? Qual é o problema? Vocês temos sido atacados o tempo inteiro com ideologias. O que é uma ideologia? Ideologia é uma nova ideia. É uma nova ideia que foi semeada, não hoje, mas há anos atrás. E lógico que é difícil, porque são ataques de todo lado. Mas se eu pudesse, como a pergunta diz, pastores, qual que é a sugestão de vocês, qual que é a orientação de vocês? Se eu pudesse sintetizar isso, eu sintetizaria aqui, ó. Essa aqui é a resposta. Conheça a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Conheça, busque conhecimento, como o pastor Fábio disse. Mas de todos os conhecimentos que você puder buscar, busque primeiramente a palavra de Deus. Busque o tempo inteiro. Sabe por quê? Olha o que Romanos diz, Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Quer dizer o quê? Que um mundo tem um padrão. Então, para a gente não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, nós temos um padrão diferente, sim ou não? Qual que tem que ser o padrão? A Bíblia, o padrão do crente, do cristão. Agora eu pergunto para vocês, vocês não precisam responder. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual que foi a última vez que você estudou a Bíblia? Então, quando você não tem conhecimento, você não tem um padrão. Você não defende princípios.
Aí a primeira pessoa que vem com uma ideia nova para você, aí você vai falar assim, faz sentido isso que eu ouvi? Não é? Nossa, o fulano falou aí sobre homossexualidade, faz sentido. Nossa, o fulano falou ali que sexo antes do casamento, né? E muito pastor falando isso, gente. Muito homem que se diz homem de Deus, porque hoje nós temos aí uma enxurrada de informação. Você entra na internet, você escolhe o pastor que você quer ouvir. Agora, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você segue, cuidado com as pessoas que você dá crédito. Então faça como os bereanos da época de Paulo. Falou? Deixa eu conferir na palavra. Falou? Deixa eu pesquisar na palavra. Porque assim, querido, você não vai se amoldar ao padrão desse mundo. E eu vou falar uma coisa para vocês, vai ficar pior, viu? O que é ideologia agora vai ser forçado, coisas que vão obrigar você a querer aceitar tal coisa. Como é que você vai saber disso? Na palavra. A palavra falou que eu posso, então eu posso. A palavra falou que eu não posso, então eu não posso. Como é que eu sei disso, pastor? Lendo a palavra e estudando. Então procura ajuda, procure conhecimento da palavra de Deus. Só ela pode te dar força para você enfrentar todos esses ataques que você está enfrentando e que nós vamos enfrentar nesses últimos dias. Tá bom? Tenha conhecimento da palavra de Deus, isso vai mudar a sua vida. Tá? Amém? Uma salva de palmas. E, gente, acabou o nosso tempo. Mas nós temos muita coisa para fazer ainda. E como eu disse, o nosso Instagram vai estar cheio das respostas agora. Vocês podem acessar lá durante a semana, que nós vamos postar, tá bom? Pastora Dalit. Amém, glória a Deus. Gente, uma salva de palmas para esses pastores aqui. Quero agradecer muito a vida de vocês. Nós preparamos aqui uma lembrancinha com muito carinho, tá? Obrigada por nos honrarem com a sua presença, por esclarecer aí dúvidas, né, da juventude. Eu sei que ainda ficaram muitas perguntas aí, gente. Nós vamos fazer depois como é isso? Segunda edição. Amém. Mas que Deus abençoe vocês, possa recompensar grandemente a vida de cada um. Gente, nós já vamos partir para o encerramento, ainda temos um monte de coisa para fazer, eu sei, o horário já se foi, mas é o último dia. Bom, agora nós vamos ficar de férias, só o ano que vem. Então, eu gostaria de, depois nós vamos fazer do jantar, o amigo chocolate nós vamos revelar durante o jantar. Quando a gente estiver jantando, a gente faz uma roda ali, tá bom? Mas agora, eu gostaria de convidar aqui, com muito carinho, algumas pessoas